E aí, galera do primeiro, beleza? Passaram bem esses 35 dias de feriado? Acabava nunca esse final de semana, hein? Vou voltar agora, né? Agora chega. Só dia 2 de novembro, daqui a pouco tem outro, né? Passa tão rápido, daqui a pouco tem outro feriado. Só tem mais 3 semaninhas, aí tem feriado. Semana de prova, mais feriado, acabou o ano. Né? Mas vamos lá. Vamos pro que interessa, para a aula de hoje. Eu lembro a aula que a gente parou do setor, então vamos fazer uma aula um pouquinho mais para frente, então a gente vai acompanhando depois com a aula ao vivo, tá bom? Nós vamos fazer aulas 41 e 42. Página 156. Certo? Setor A. Bom setor A de vocês aí. Nós vamos começar com fundamentos da dinâmica impulsiva. É uma aula bem simples, que fala de quantidade de movimento. A palavra quantidade de movimento é esquisita, mas quando falar impulso fica bem fácil, tá bom? Então na aula de hoje eu aprender a lidar, calcular com quantidade de movimento. O que é quantidade de movimento? Quantidade de movimento é a massa vezes a variação da velocidade. Ah, professor, se eu falar assim, ó, um corpo está com a velocidade de 30, então é só velocidade. Então, quantidade de movimento pode ser pontual. Quantidade de movimento é m vezes v. Agora, se pedir para vocês a variação da quantidade de movimento, então vamos colocar m vezes variação de velocidade. Concorda? Um corpo em movimento, certo? A sua massa, naquele pequeno pedaço que está medindo ali, dificilmente a massa muda. Né? Se você um carro, se o trajeto for longo, a massa vai acabar mudando, o combustível vai acabando, então diminui um pouco, certo? Mas estamos falando de trajetos pequenos, trajetórias pequenas, tá bom? Então, para calcular a quantidade de movimento, basta fazer massa vezes velocidade. Se pedir para você, determine a variação da quantidade de movimento, então vamos fazer massa vezes a variação da velocidade. Unidades de medida, vamos lá? Sistema Internacional, SI. Nós somos careca de saber, você viu careca, no careca de saber, né? Que a massa em quilo, a velocidade em metros por segundo, certo? Independente de ser variação ou não, a massa sempre em quilos, a velocidade em metros por segundo. Tem aquela regrinha, lembra? Se por um acaso a velocidade aparecer em quilômetro por hora, para passar para metros por segundo, você divide por 3,6, certo? Então anotem. Se porventura estiver em quilômetro por hora, para passar para metros por segundo, basta dividir por 3,6. Já a massa em quilogramas, se estiver em tonelada ou grama, é só transformar essa unidade de medida, tá? E por que obrigatoriamente tem que ter um sistema internacional? A quantidade de movimento, seja ela Q ou ΔQ, que é quantidade de movimento, anota o que significa, gente, é importante, né? O Q é quantidade de movimento, o M é massa e o V é velocidade. A quantidade de movimento é a junção dessas duas unidades. Vai ficar uma unidade de medida esquisita, né? Vai ficar assim, ó, quilograma, ponto, metro por segundo. Olha que esquisito. Mas é assim mesmo. Quantidade de movimento, certo? É igual a massa vezes velocidade. Então, a quantidade de movimento é quilograma, ponto, metro por segundo. Daí a obrigatoriedade está tudo no sistema internacional para essa fórmula aqui, tá bom? Não cabe o nosso sistema usual, obrigatoriamente sistema internacional, certo? Vamos lá, presta atenção. Quantidade de movimento, então, na apostila de vocês está assim, né? Massa vezes variação de velocidade. Observe que o movimento pode aparecer em módulo, ou ela pode aparecer em forma de vetor, lembra? Se essa quantidade de movimento for vetorial, ou pedir determine em forma vetorial, ou então determine as características da quantidade de movimento, ou se falar para vocês vetor, o que é vetor, gente, pra gente? Tem que dar intensidade. O que é intensidade? É o valor numérico, quanto é? Direção e sentido. Abreviei, vai caber aqui, tá bom? Então, toda vez que eu pedir para vocês vetor, é intensidade, direção e sentido. Lembrando, o que é intensidade? Intensidade é o valor numérico. Quanto é a quantidade de movimento? Certo? Vamos lá. Direção e sentido. Vamos lá. A intensidade é só jogar na fórmula, vou mostrar para vocês, né? A direção é a mesma da velocidade. Por exemplo, um carro está, vamos supor assim, na direção horizontal, na direção vertical,
ou na rodovia Ayrton Senna, por exemplo, pegando um carro, na rodovia Dutra, ou então, sei lá, aí perto da escola da gente mesmo aí, perto na Ítalo Adami. Então, o que acontece? O nome da rodovia, a direção para onde ele está indo, se é horizontal, se é vertical, inclinada, para a quantidade de movimento é a mesma da velocidade. Então, a velocidade vai para um lugar, a quantidade de movimento vai para o outro, certo? Vamos lá, o sentido também é o mesmo. Ah, então eu estou na Ítalo Adami, sentido Itaquá, o sentido Poá. Ah, eu estou na Ayrton Senna, sentido São Paulo, sentido Rio. Ou então estou na horizontal. Horizontal para onde? Para a esquerda ou para a direita? Eu estou na vertical para onde? Para cima ou para baixo? Tá? Então tome cuidado, tá? Você vai olhar sempre para a velocidade. Nós já vimos isso aí em aulas anteriores, lá nas primeiras aulas. A gente viu essa matéria tem em sala, tem em loco, né? Certo? Então o que acontece? Toda vez que eu falar para você de vetor, densidade, direção e sentido. Densidade é o valor numérico. Direção e sentido é bem fácil, também já vi bastante vezes, tá bom? Lembrando, sentido é a seta, é para onde vai, direita, esquerda, cima para baixo, certo? E direção é a linha. Tome cuidado, tá? Aí é só olhar a velocidade. A quantidade de movimento vai junto com a velocidade. Você vai olhar a velocidade e vai embora, certo? Ela acompanha, tudo bem? Certo até aí? Tranquilo? Não tem nenhuma dúvida aí não, tranquilo, facinho, né? Vamos lá, gente, ó. Aí nós temos uma formulinha que fala o seguinte, gente, ó. A resultante é igual a quantidade de movimento vezes o tempo. Resultante das forças, né? A resultante das forças é a quantidade de movimento vezes o tempo. Ó, presta atenção, a quantidade de movimento dividido pelo tempo. Desculpa, estava ali embaixo. Estava pensando em outra coisa que eu ia te explicar para vocês antes, mas não é possível vocês verem nessa hora, então eu vou deixar, tá? Então tudo bem que eu vou apagar essa parte, que não precisa nem dar um tempinho para copiar, que foi bem simples, né? Então apagar aqui, certa quantidade de movimento, massa e variação de velocidade. Vamos lá. Apagando aqui. Não copiou, volta o vídeo rapidinho, uma aula só, né? Volta o vídeo e faz. Então a resultante é a quantidade de movimento dividido pelo tempo. Presta atenção no seguinte, resultante é uma força, é dada em Newton. Tempo é dado em segundos. Quantidade de movimento é dada em quilograma, ponto, metros por segundo. Presta atenção no seguinte, na apostila de vocês não está assim, mas ó, coloquem. Isso aqui pode aparecer para vocês em módulo. O que seria o módulo, gente? Aqui, ó. A quantidade de movimento ela pode ser negativa pela forma. Por quê? O corpo pode estar reduzindo a velocidade. Se um corpo está reduzindo a velocidade, vai dar negativa a variação da velocidade. Então a quantidade de movimento vai dar negativa, mas aqui não pode, tá? Se der negativa lá, para jogar nessa fórmula, coloque em módulo. Deixa ela positiva. Por que deixa aqui é módulo? Deixa ela positiva apenas. Por quê? Não existe aplicação de força negativa, né, gente? Então não existe força negativa, tá bom? Certo? Aí vamos lá, nós temos uma equação do impulso. Anotem aí, ó. Impulso é igual a força vezes o tempo. Aqui é a força dada em Newton. O tempo dado em segundos, né? Ó. O tempo dado em segundos, a força dada em Newton, e o impulso, então, é dado em Newton, ponto segundo. A junção das duas unidades. Gente, ó, presta no seguinte, se eu passar o tempo para cá, a quantidade de movimento fica resultante é a junção das forças. Fica resultante vezes o tempo. Resultante vezes o tempo, força vezes o tempo é a mesma coisa? Daqui nós tiramos uma definição. Impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Olha aqui, ó. Impulso é igual à quantidade de movimento. É difícil explicar para vocês o que é quantidade de movimento. É estranho, né? Agora, o que é impulso é fácil, eles são sinônimos, é a mesma coisa. O que é impulso? Se for para parada aqui, eu empurrei, dei impulso. Certo? Ah, eu dei um empurrão, dei um chacoalhão, você deu um impulso. Esse impulso pode ser para reduzir? Pode. Esse impulso pode ser atrapalhar. Há um corpo vindo na sua direção, você segura, você impede, você dificulta. Certo? É um impulso sentido contrário. Corpo vindo para cá, você tem uma força para o outro lado. Certo? Então, gente, ó. Resultante, quantidade de movimento dividido pelo tempo. Impulso, força vezes o tempo. São 3 fórmulas na aula. Da quantidade de movimento, da resultante e do impulso. E essa é uma relação muito importante para a aula de hoje. O impulso é igual à quantidade de movimento. Por quê? Vai chegar exercício que vai pedir assim, ó, determine a quantidade de movimento. E eu te passei a força e o tempo. Ah, a força e o tempo é igual ao impulso. O impulso é a quantidade de movimento. Ou então eu peço assim, determine o impulso e te dê a massa e a velocidade. Você vai falar, pô, o professor tá louco, né? Como é que ele pede o impulso, que é força vezes o tempo, e ele me dá a massa e a velocidade? Se eu tenho a massa e a velocidade, eu vou achar a quantidade de movimento. E a quantidade de movimento é igual ao impulso. Então fica bem tranquilo aí. Beleza?
Tudo bem, então? Ó, não esqueça de unidade de medida. Resultante é uma força, força sempre em Newton, né? Quantidade de movimento, quilograma, ponto, metros por segundo. Tempo em segundos. Força e resultante é a mesma coisa dada em Newton. E o impulso, Newton, ponto segundo, certo? Então, bem tranquilo aí. Anotem aí, galerinha. Vamos lá. 30 segundos para anotar. Bora! Copiaram já? Já me hidratei, tomei 1 litro d'água. Continuando? Bem tranquilo até aí, né? Vamos fazer o primeiro exercício para eu ficar o outro pedacinho da aula, tá bom? Vamos lá, ó. Vou fazer com vocês o exercício 1. Então, página 157, né? Exercício 1. Bora? Preste atenção. Tá assim para vocês, ó. Em um pátio de manobras ferroviárias, a velocidade dos vagões é diminuída pela força dos freios, até atingir 1 metro por segundo. Quando então, choca-se contra um obstáculo fixo, fazendo com que o vagão pare frontalmente conforme a figura a seguir. Então ele reduz a velocidade a quase nada, 1 metro por segundo, né? E esse vagão ele bate, ele choca esse obstáculo fixo. Possivelmente de borracha, né, gente? Não é amassar o trem, certo? Então esse de borracha, ele bate, ele aperta ali e para ali, tá bom? Estaciona ali, melhor dizendo, né? Pergunta do item A. Determine a intensidade da força média aplicada pelo obstáculo ao vagão, sabendo que a massa desse trem é 20 T, ou seja, 20 toneladas, e a duração do choque foi 0,1 segundo. Certo? Então, ele quer achar aí a intensidade da força média, quer achar a força resultante. Força e resultante é a mesma coisa, tá, gente? Então, eu quero achar a força que é igual a resultante. Para achar a resultante, quantidade de movimento dividido pelo tempo, certo? Já que não dá para usar a equação do impulso, porque eu não tenho impulso, tem que achar a quantidade de movimento do mesmo jeito, tá? Também dá, desde que eu acho a quantidade de movimento. Tá bom? Meu tempo veio dado. Quanto vale o tempo aí? O que aí? Não, terço, deixa eu olhar de novo. 0,1 segundo. Mas eu não sei quanto vale a quantidade de movimento. Então eu vou achar aqui, a quantidade de movimento, ó. Vale quanto? Massa vezes variação da velocidade. Quantidade de movimento, 20 toneladas, ou seja, 20 mil quilos. Quiser colocar em base 10, se achar mais fácil, tá? Então 20, 10 é a terceira, né? Que é 20 toneladas, né? E a variação da velocidade? Ele estava no 1, ele vai parar. Ele vai diminuir 1. Então vai ser menos 1, hein, gente? Tomem cuidado, tá? Vai ser menos 1, tá bom? Entendeu por que menos 1? Porque eu vou reduzir o 1, certo? Aqui vai ficar menos 20 vezes 10 na terceira, tá bom? Aqui não vou dar para colocar unidade de medida, tá? Quilograma, ponto, metros por segundo, certo? Então aqui ficou 20 vezes menos 1 dá menos 20. Entendeu? Porque menos 1, que é a variação da velocidade. Você estava a 1, vai parar a 0. Então eu estava no 1, vou para o 0, eu vou diminuir 1, beleza? Aí vamos lá, mas para essa fórmula eu tenho que colocar em módulo. Sempre que eu for usar a fórmula da força, a pergunta fosse qual a quantidade de movimento? Menos 20 vezes 10 a terceira. Então menos 20 mil, né? Mas aqui eu vou colocar aqui bonitinho, né, gente? Aqui, ó, tem que ajeitar isso aqui, né? Então vai ficar, ó, 20 vezes 10 a terceira positivo, que é em módulo, tá bom? Aí eu vou dividir. Se eu dividir o 20 por 0,1, vai dar 200. Certo? 200, né? Gente, o número ficou alto aí, né? Aí o 200, como eu posso escrever? 2, 10 a quinta, certo? Ou se quiser deixar 200, 10 a terceira, também tá certo. Não está errado, não é obrigatório passar para... Como não tem alternativa, você não é obrigado a passar para a anotação científica. Se eu dividir o 20 por 0,1, vai dar 200. Então você pode colocar na resposta 200, 10 a terceira.
Ou, se tirar os dois zeros do 200, vai ficar 2 vezes 10 à quinta newton. Essa é a resposta do item A, certo, gente? 210 à terceira ou 210 à quinta newton. Fácil, né, gente? Tranquilo, né? Certo? Vamos lá, ó. Item B. Para diminuir a intensidade da força trocada entre o vagão e o obstáculo, intercalou-se um amortecedor, que é um dispositivo que aumenta a duração do choque, além de contribuir para a dissipação de energia cinética. O que o amortecedor faz? Amortece o impacto. E quando você amortece o impacto, você aumenta o tempo de colisão. Concorda que se eu aumentar aqui embaixo, a minha força aqui em cima diminui? Então, quer dizer, para que serve, por exemplo, aquele papel bolha e embalagem, sei lá, você comprou, vamos supor, uma TV. Aí veio na caixa de papelão e veio todo embalado no papel bolha. Por que veio? Porque ela é um aparelho sensível, o impacto ela pode quebrar. Então, o que faz? Você aumenta, ela vai bater de um lado para o outro, é normal. Mas você aumenta a duração desse choque, certo? Quando você aumenta a duração desse impacto, aquele papel bolha ele murcha e volta, e você diminui a força aplicada. Então essa é a ideia, tá? Tudo bem? Tá? Toda vez que você aumenta a duração do choque, você diminui o impacto. Não sei se já brincaram já de vôlei com bexiga com água, ou então, se já jogaram algum queima com bexiga com água, o que acontece? A bexiga está cheia d'água. Se jogar na sua direção e você for de encontro nela, possivelmente ela vai estourar. Qual que é a ideia? Você jogar em você tentar afastar o máximo possível e segurar. Por quê? Quanto mais tempo ela demorar para colidir, menor essa força de impacto. Essa é a ideia, tá bom? Certo? Aí vamos lá. Então, para isso serve o amortecedor, né? Ele aumenta o tempo de impacto e acaba diminuindo a força, tá? Aí tá assim, ó. Determina a intensidade da força média aplicada ao vagão quando o amortecedor, sabendo que a duração do choque passa a ser 5 segundos. O que vai mudar pra gente, o vagão é o mesmo, o trem é o mesmo, só vai mudar a duração do choque, agora vai ser 5 segundos, né? Então, minha resultante, quantidade de movimento dividido pelo tempo. Então, minha quantidade de movimento, o vagão é o mesmo. Então, o vagão, a quantidade de movimento do vagão é 20 10 à terceira. Lembrando, gente, que eu deixei aqui, ó, em módulo. Deu negativo, eu deixei em módulo aqui a fórmula. Deixei de novo aqui, tá bom? Dividido pelo tempo, que agora é 5 segundos. Lembrando, o tempo sempre é segundos, tempo internacional, tá? 20 dividido por 5 vai dar 4. Olha aqui, ó, 4 10 à terceira. Ou, se você deixar o número inteiro, dá 4.000 newton. Olha a diferença, acho que deu 200.000. Olha a diferença da força. Se o impacto for rápido, bem rápido o impacto, 0,1 segundo, quer dizer, 1/10 de segundo, a minha força é 200.000. Quando o choque dura 5 segundos, a minha força passa a ser 4.000. Isso explica eu para vocês. Quanto maior é o tempo, quanto maior é o tempo, menor é essa força aplicada. Beleza? Fiz com vocês o exercício 1. Nós vamos fazer depois o exercício 2 e o exercício 3. O 4 eu vou explicar agora o que falta para vocês da aula. Beleza, galera? Vamos lá rapidinho. Bora? Vamos lá? Acho que deu tempo aí, tá? Eu vou explicar para vocês agora, vocês vão usar no exercício 4, mas não vou fazer o 4 com vocês, vai ficar muito moleza. Deixa 3 pra vocês fazerem aí, tá bom? Deixa 3 para vocês montarem. Só quero que vocês prestem atenção no seguinte, faltou mais uma forma da aula, né? Então voltem para a página 156,
Então, página 156, que fala de coeficiente de restituição. Então, quando o corpo ele bate e volta. Sei lá, eu joguei esse giz aqui, ó. Ele bate e volta. Nossa, voltou pouco, mas voltou, tanto caiu. Certo? Então, quer dizer, o que é o coeficiente de restituição? Seria a interação entre o objeto que eu joguei e a superfície. Tá bom? Esse coeficiente de restituição é dado por uma formulinha. E é igual a V' sobre V. Quem é V' e quem é V? Vamos lá, onde você está VAF e VAP. Mas você pega lá no terceiro ano, está V' sobre V. Quem é V'? Velocidade de afastamento. Quem é V? Velocidade de aproximação. É só dividir a velocidade de afastamento e aproximação. Pô, pastor, mas o que é isso aí? Eu joguei o giz aqui na parede, joguei o giz na lousa. O giz está indo, eu estou aproximando da lousa. Então a velocidade que vai é de aproximação. Bateu, ele quer voltar. A velocidade que ele volta é de afastamento. Aproximar e afastar é do objeto que eu estou batendo, no caso a lousa. Certo? Há um carro, Fórmula 1, final de semana teve acidente. Um carro bateu contra os pneus. Qual o coeficiente de restituição? A velocidade que ele bateu, que ele aproximou, dividido a velocidade de afastamento, dividido a velocidade de aproximação. Ou seja, vamos lá, a velocidade que ele foi é de aproximação e a velocidade que ele bateu, que ele voltou, é o V', que é a velocidade de afastamento. Você vai dividir sempre assim, tá bom? Certo? Se der dúvida, gente, é o menor sobre o maior. Por quê? Não tem como, fisicamente falando, jogar um negócio na parede e ele voltar com a velocidade maior que ele foi. Gente que fala, para você, mas tem uma bolinha de borracha que é fisioterapia, parece que eu jogo na parede, ela bate e volta com a velocidade maior. Gente, se vocês conseguissem fazer isso, jogar alguma coisa na parede ou em algum objeto, ela batesse e aumentasse a velocidade, você colocaria uma parede igual do outro lado, ela ia ficar infinitamente em movimento. Ela ia bater, aumentar a velocidade, bater, aumentar, você descobriu um movimento infinito, né? Certo? Não é isso que acontece. Então, toda vez que o corpo colide contra o obstáculo e volta, no máximo ele volta com a mesma velocidade, nunca maior. Então, eu falo para você, divida sempre o menor sobre o maior, certo? Vocês vão ver com isso porque acontece, certo? Quando eles são iguais, a gente fala que o E é igual a 1. É um choque perfeitamente elástico. Acompanha aí, ó. E igual a 1, choque perfeitamente elástico. O que significa E igual a 1? V' é igual a V. Choque inelástico, não teve elasticidade. E igual a 0. O que acontece E igual a 0? V' para. V' igual a 0. No futebol tem bastante. Tem alguns estádios, por exemplo, que ela tem uma rede bem ondulada, assim, sabe? Então, quer dizer, o cara chutou a bola, como o locutor fala, a bola morreu na rede. Ela morreu na rede, ela bateu na rede, aquela rede fofa, ela pegou e caiu, ficou ali. Ela não bateu e voltou, não fez nenhum movimento, bateu e ficou. Certo? Eu joguei, sei lá, uma bolinha num lugar cheio de espuma, né, que bateu, amorteceu e ficou. E igual a 0, V' igual a 0. Certo? Então são casos mais raros disso acontecer, gente. Tanto esse de parar e ficar, quanto esse aqui. Parar e ficar até que você vê bastante. Você pega um carro numa colisão e bateu no poste. Possivelmente ele bate e fica. Não volta, né? Certo? Tá? Então o E igual a 0 tem que te ver bastante. Mas o E igual a 1 é muito difícil acontecer. Certo? Então que se fica o E igual a 1, choque perfeitamente elástico. Perfeito, elasticidade 100%. Ele foi e voltou com a mesma velocidade. Aqui, E igual a 0, choque inelástico, sem elasticidade nenhuma. O V' parou, ele bateu e parou. Agora, o choque parcialmente elástico, é o mais comum, esse seu E', ele vai ser um número maior que 0 e menor que 1, certo? Isso que eu faço, vai dividir o menor sobre o maior. Vai ficar um número entre 0 e 1. Tá bom? Então, mostra para vocês aí. Nós chamamos de choque parcialmente elástico, né? Quando o E fica entre o 0 e 1. Tá bom? Perfeitamente elástico, inelástico, parcialmente elástico. E', quem que é o E'? Então, é o coeficiente de restituição. Depende de quem? Da superfície do objeto em questão, certo? Quem é V' e quem é V? V', a velocidade de afastamento. É depois do choque. Bateu, está voltando. Quem é o V? É a velocidade que ele tinha antes do choque, antes do contato, certo? Tudo bem?
vão fazer, dá para vocês terem um exercício só. Se tivesse mais de um, eu ia fazer com vocês. O que eu vou fazer com vocês semana que vem? A gente vai corrigir alguns exercícios aí nessas videoaulas aí, tá bom? Aí quando estiver mais perto da prova, a gente já... Claro que eu vou corrigir com vocês esse ao vivo também, mas depois a gente faz uma listinha de exercício, vamos ver essa parte que é legal de fazer, mas você aprende bastante com treinamento, tá? Sem treinar fica complicado na hora de fazer, fica difícil na hora de montar, certo? Tudo bem? Então tomem cuidado que é bem simples, é bem fácil, dá para você juntar uma fórmula na outra, né? Eu posso pedir para vocês a velocidade, depois pedir a quantidade de movimento. Quantidade de movimento é massa vezes variação de velocidade. Então você jogar uma fórmula para achar outra, pode ser a resultante. Certo? Eu posso passar o E, o V e o tempo. Certo? Igual o exercício de vocês. Aí, quer dizer, eu vou achar o V', eu vou ter que achar a variação, para achar a quantidade de movimento, depois achar a força. Tá? Então isso aqui vai incrementando o exercício. Unidade de medida. O E não tem unidade de medida. Por quê? Eu estou dividindo velocidade com velocidade, então ele não tem unidade de medida. O que eu peço para vocês nesse tipo de exercício é apenas deixar as velocidades iguais. Aqui não é obrigado nem passar para metros por segundo, chega com a unidade. Tem que ser igual, basta eles poderem cortar. Que você corta as unidades de medida. O que você não pode fazer é dividir uma velocidade em metros por segundo e quilômetros por hora, está errado. Certo? Tranquilo, galera? Copiem aí. Beleza? Pouca coisa para copiar e tá tranquilo, né? Então nós vamos fazer exercício 2, 3 e 4, beleza? Aí depois, nas próximas aulas, a gente vai continuando aí. Ou a gente corrige, ou adianta um pouquinho para você corrigir tudo de uma vez, a gente faz melhor aí. Beleza, galera? Um abraço para vocês. Bora fazer o exercício. Até a próxima, hein? Valeu! Fui, galerinha!